Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, hoje, são todos os homens e mulheres que se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus e amam a Ele sinceramente. São essas pessoas que têm que ouvir o que o Espírito diz. Porque o que o Espírito diz é importante, é verdade, é útil, é sério. Para que aquilo que ouvimos dele possamos praticar. Praticar para o nosso próprio aperfeiçoamento. Para praticarmos aquilo que Deus aprova e concorda. E também para praticarmos tudo aquilo que vai fazer com que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, esse é o objetivo de ouvir o Espírito. Temos que dar ouvidos ao que ele diz. Os nossos ouvidos têm que estar sensíveis a essa voz, que fala com você e comigo, sem impedimento algum. Então, é importante que isso aconteça, porque dessa forma estaremos fazendo a vontade de Deus. E assim a igreja vai poder ouvir aquilo que deve fazer, para que em seu modo de pensar, de falar e de agir, tudo esteja sendo feito para que Deus aprove. Porque não iremos conseguir chegar no final aprovado se não ouvirmos a voz do Espírito Santo. É um erro. Não podemos ter, agora nós temos ouvidos incircuncisos, digamos assim. Não podemos ser incircuncisos nem de coração nem de ouvidos em relação ao que o Espírito diz. Porque, infelizmente, hoje existem muitos homens por aí mal intencionados que se introduziram com dissimulação para enganar as pessoas, dizendo para elas coisas que não são verdade, são mentiras, são sofismas e são raciocínios falazes para enganar. E hoje, infelizmente, muitos vivem nessa condição, porque dão ouvidos a esses homens e se recusam a dar ouvidos à verdade que o próprio Espírito da verdade lhes diz. Esse é o erro. Erro que, infelizmente, está causando muitos maus resultados na vida das pessoas. Porque quando alguém começa a dar ouvidos a homens que se desviaram da verdade, da graça, do Evangelho, da nova aliança, essas pessoas estão indo para o mesmo caminho deles. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque hoje, infelizmente, existem muitas pessoas por aí que estão falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E muitos estão indo atrás deles mesmo. Esse é o erro, porque estão dando ouvidos à mentira, ao engano. Dessa forma, eles vão para um caminho que distancia essas pessoas da verdade. E chega ao ponto deles se recusarem a dar ouvidos à verdade. Porque já não ouvem mais o Espírito Santo. Já não dão mais ouvidos a ele em tempo algum. Então, esse é o erro que não pode continuar. Então, a igreja agora tem que começar a se conscientizar contra esse tipo de coisa. Porque o que o Espírito da Verdade tem que fazer na sua e na minha vida é o que vamos ler aqui agora. Que é algo muito simples. Para que ninguém mais possa se complicar com coisas contrárias ao Espírito da Verdade. Porque quando alguém se complica nesse erro, digamos assim, essa pessoa está indo para o lado errado, para o caminho errado.
está se tornando cego, guiado por outros cegos. Assim ambos cairão no barranco, porque não deram ouvidos ao Espírito da verdade em tempo algum. Se desviaram da verdade, se desviaram do Espírito da verdade. Aí, para onde é que vai essas pessoas? Vão cair no barranco. E para evitar que as pessoas caiam no barranco, é preciso que agora as pessoas se voltem para o Espírito da verdade. Então vamos ler aqui, eu vou ler aqui o texto que está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13. Olha aqui o que o Senhor Jesus disse a respeito do Espírito da verdade. Ele diz assim, ó, o Senhor Jesus falando disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Deixa eu ver aqui. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, é decisivo isso na vida daquele que dá ouvidos ao Espírito da verdade. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Como eu falei no início, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você. Assim como eu também, que tenho ouvidos, devo ouvir o que o Espírito diz a mim. Esse é o procedimento correto. Então, é hora disso acontecer mesmo. Porque o Espírito veio para nos guiar a toda a verdade. Ele veio para nos guiar a toda a verdade. Ou seja, nós não devemos nos desviar da verdade de tempo algum. Pelo contrário, temos que nos apegar com firmeza à verdade, para que dela nunca possamos nos desviar em tempo algum. Então, é isso que tem que acontecer. E nós não podemos se desviar da verdade. Nós devemos estar firmados na verdade, apegados com firmeza à verdade. Apegados com firmeza à verdade mesmo, em todo o tempo. Porque dessa forma, isso vai contribuir em muito para que possamos chegar no final aprovados. E é isso que importa. Então, é hora disso acontecer. Porque hoje existem muitos por aí que infelizmente se perderam em loquacidade frívola. E por causa dessa loquacidade frívola, eles estão enganando a muitos. Ensinando o que não devem. Ensinando algo errado. Ensinando besteira, digamos assim. Que não tem nada a ver com as escrituras ou com a verdade. E nem mesmo com o próprio Senhor Jesus. Porque deturpam as escrituras para fazer as pessoas tropeçarem, caírem, laborarem em grande erro, porque eles mesmos não conhecem as escrituras e ensinam errado, e a pessoa que recebe o ensinamento errado começa a praticar o ensinamento errado, e aí isso é uma grande ruína, digamos assim. Então, por quê? Porque muitas dessas pessoas não falam pelo Espírito da verdade. Eles falam por outro espírito por aí. Espírito de demônios, digamos assim. Espírito do pai da mentira, que é o diabo. Sem dúvida alguma. É preciso tomar cuidado com isso, porque o diabo, ele faz com que seus ministros possam se transformar em ministros de justiça diante dos seus olhos, ou até mesmo diante dos meus olhos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, para não sermos enganados. A astúcia de Satanás é essa. Ele infiltra esses ministros de justiça, onde? Nas denominações, ou seja, dentro desses templos com as mãos humanas. E muitos desses ministros dele são pastores, bispos e apóstolos. Essa é a realidade.
Mas nós não podemos ficar afeitos a essa realidade. Pelo contrário, temos que condenar, temos que nos desviar dessa verdade, dessa realidade. Porque tanto você como eu devemos apenas ser guiados pelo Espírito da verdade a toda a verdade. Isso é importante, é algo sério, não é brincadeira. É algo que devemos ter como seriedade em nossas vidas. Então, isso tem que acontecer, pessoal. Porque quando ouvimos ou somos guiados pelo Espírito da verdade, ele vai nos guiar a toda a verdade. E assim estaremos seguros na verdade, firmes, inabaláveis. Nada poderá nos tirar dessa verdade de tempo algum. Pelo contrário, vamos ficar firmados nela até o fim, apegados com firmeza a isso. E isso é importante. Então, é preciso que a gente se entenda isso hoje, porque o que existe de falsas profecias por aí, que são inventadas pelo próprio coração das pessoas que as inventam, as falam, assim, deliberadamente, de propósito mesmo, para fazer as pessoas acreditarem nisso aí. Sendo que Deus não mandou esses homens falarem nada, porque eles inventam no próprio coração essas palavras, essas profecias. Então, tome cuidado com isso. Isso é algo que não está te guiando a toda verdade, está te guiando a mentira, ao engano. Essa é a verdade. Então, é preciso entender isso hoje. Porque existem muitas coisas nas Escrituras que são verdades importantes para praticarmos. Mas existem textos nas Escrituras falando sobre mentiras também, enganos, sofismas, raciocínios falazes, com o objetivo de enganar as pessoas. É nisso que não podemos cair em tempo algum. E o que vai nos impedir de cairmos nisso é o Espírito da verdade que vai nos guiar a toda a verdade. Então, é preciso dar valor ao que o Espírito diz, dia após dia. Então, isso tem que ser feito por cada pessoa que está em Cristo hoje. Por cada pessoa que se arrependeu e se converteu ao Senhor Jesus sinceramente. Isso tem que ser feito todos os dias. Temos que ter essa comunhão com o Espírito da verdade que o próprio Senhor Jesus enviou com esse objetivo. Deixe o Espírito da verdade cumprir esse objetivo em sua vida. O objetivo é de nos guiar a toda a verdade. Então, essa é a mensagem clara e objetiva hoje. É simples isso. A verdade tem que ser simples na sua vida e na minha vida. Porque o que complica é a mentira, é o engano, é a sofisma, é os raciocínios falazes com o objetivo claro de enganar. Então, não caia mais nesses enganos que as pessoas inventam por aí. Você tem que cair na real. Você tem que deixar o Espírito da verdade te guiar a toda a verdade sempre, constantemente, dia após dia, até o fim, para que você possa chegar no final aprovado, como o Senhor Jesus quer que você chegue lá, é assim. Então isso não é algo que vai gerar dúvidas, mas sim certeza e convicção de que a sua vida e a minha vida têm que ser guiadas apenas pelo Espírito da verdade. Vamos deixar isso acontecer para colhermos os resultados disso dia após dia até o fim. Então essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar para todas as pessoas, para a edificação do corpo de Cristo. Porque esse é o seu objetivo. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.